Fala, meus amigos, saudações, começando aqui esse pós-jogo de Mirassol 2, Vasco 1 pelo Campeonato Brasileiro, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e o Vasco começa, o campeonato com uma derrota, um adversário difícil, fora de casa, a gente sabe, o Mirassol foi a surpresa do Campeonato Brasileiro no ano passado, mas o que mais incomoda a mim, e tenho certeza que a você, é o Vasco perder errando demais, Porque o adversário não precisa se esforçar para ganhar do Vasco, porque o Vasco consegue entregar para o adversário os gols. E aí fica muito fácil, É um time que é muito frágil, é um time que se embola ali atrás e consegue entregar para o adversário os pontos, os gols, e isso, deixa qualquer um maluco, deixa o torcedor, enfim, agoniado, Eu acho que começa uma desconfiança também de boa parte da torcida em relação ao trabalho do Fernando Diniz, porque isso é uma coisa que me preocupa também. Acho que o Fernando Diniz ainda pode corrigir essa rota, pode colocar o time nos eixos como ele já conseguiu, mas me preocupa o aproveitamento que o Vasco tem nos últimos jogos contra equipes da Série A, O Vasco, acho que se pegar aí os últimos, 15, 16 jogos, deve ter ganhado 2 de time da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é muito preocupante, assim, o retrospecto do Vasco. Acho que o aproveitamento do Fernando Diniz também é baixíssimo. Perdão. E não dá para competir dessa forma, Eu acho que para o Vasco competir, o Vasco não pode ceder tanta bola para o adversário assim, em erros infantis. Não dá para o Vasco ficar tão exposto, não dá para o Vasco entregar tantos gols. E hoje foi basicamente isso que aconteceu, O Vasco deu 2 gols para o Mirassol. O Vasco abre 1-0 ali no primeiro tempo com o Felipe Coutinho, um gol que poderia dar uma tranquilidade, para o time do Vasco, que poderia fazer o Vasco, enfim, o Mirassol se expor um pouco mais, o Vasco ter mais espaço, conseguir ali depois, quem sabe, matar o jogo, fazer um 2-0, mas a vantagem nem dura muito tempo, porque logo depois o Vasco entrega um gol para o adversário, O Carlos Cuesta vai tentar cortar e numa pataquada joga a bola para dentro do gol, empatando o jogo ali para o Mirassol. Gol contra, do zagueiro colombiano Carlos Cuesta. E depois, na segunda etapa, o Vasco leva aquele gol que é um gol clássico, que o Vasco tem levado. Erro na saída de bola, Acho que todo jogo o Vasco erra na saída de bola. E algum deles acaba se tornando gol, e hoje se tornou gol, Um erro ali do Lucas Piton na saída de bola. O Lucas Piton que está numa fase horrorosa também. O Lucas Piton erra e aí fica mais fácil, quando você perde a bola ali praticamente dentro da grande área. Aí fica mais fácil para o adversário. O Mirassol não desperdiçou e fez o 2-1, garantindo ali a vitória. Então, cara, o que me preocupa é que o Fernando Diniz aparentemente só tem esse estilo de jogo, só sabe jogar assim, não consegue mudar, mesmo quando tá dando errado ali, insiste. O Vasco segue cometendo os mesmos erros e segue, enfim, com um aproveitamento baixíssimo aí no Campeonato Brasileiro. Isso, é claro, eu pegando as últimas rodadas do ano passado, Porque o campeonato está começando hoje. É o início ainda, de temporada, dá tempo de corrigir essa rota, mas confesso para vocês que estou preocupado com o desempenho do Vasco. Sei que tem reforços aí para chegar, para estrear, tem o Marinho Nestroça, tem o Brenner, provavelmente vai chegar mais alguns nomes aí, mas de toda forma, essa forma exposta que o Vasco joga e cede muitas oportunidades de gols, para o adversário, isso me deixa muito preocupado. Todo jogo o Vasco toma gol, É um time que leva gol todo jogo, então quando você já entra em campo sabendo que vai levar gol, tem que fazer no mínimo 2 para ganhar, então é complicado. Complicado, meus amigos. Na parte final, o Vasco ainda tentou uma pressão ali, teve um chute do Andrés Gomes, teve um chute, se eu não me engano, do menino Andrei também, mas o goleiro Walter do Mirassol estava num dia bom, goleiro seguro, goleiro muito bom, e conseguiu também garantir a vitória para o Mirassol. No mais é isso, eu não vou me estender aqui não, um vídeo curtinho, porque, sinceramente, não tem nem muito mais o que falar. Mas eu acho que o Fernando Diniz, direção, talvez tenha que repensar um pouquinho, Não dá para ficar insistindo num erro aí dessa forma de jogar que vem custando caro, na minha opinião, ao Vasco. Mas quero a sua opinião. Deixa aqui nos comentários e quero a sua opinião também sobre o Fernando Diniz. Você acha que já está começando a ficar perigosa essa situação do Fernando Diniz ou você acha que não, que ainda tem tempo? Deixa sua opinião aqui também. É isso, meus amigos. 5 minutinhos aqui de pós-jogo, só para não passar batido.
Amanhã a gente conversa mais, amanhã tem novidade aí sobre o Cuiabano, tem novidade também sobre o Spinelli, né, que o Vasco deve contratar, atacante argentino. Enfim, amanhã tô de volta. Um grande abraço, deixe seu like, deixe seu comentário. Valeu, fui!